Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula da Semana Deus e Luz. Para quem não assistiu, na primeira aula a gente deu um apanhado geral das formas como a gente acaba abrindo brechas para a negatividade chegar até nós, né? Por causa da nossa frequência vibratória, a gente acaba abrindo portinhas por onde esse retorno das energias em desequilíbrio acabam nos afetando. Hoje nós vamos falar sobre um conceito de obsessão, porque normalmente é um tema que é muito discutido, né, na comunidade espiritualista, principalmente na espírita, falando sobre obsessão, mas com o foco e o intuito de falar sobre os espíritos desencarnados, sobre o plano espiritual desencarnado. Então, a gente vai trazer um conceito de obsessão um pouco diferente, porque o objetivo nosso é falar sobre energia. Então, eu trouxe um conceito aqui para vocês. É considerado obsessor aquele que exerce influência sobre o outro, alterando, diminuindo ou desorganizando a energia ou a vibração de uma ou mais pessoas ou entidades. Olha isso, né? Então, uma influência energética que vai diminuir, que vai desequilibrar, que vai desorganizar a energia de uma outra pessoa, ou de uma outra situação, ou de um outro ambiente. Isto é considerado o obsessor, esse poder dessa energia externa sobre um sistema energético que estava em equilíbrio. E aí a gente tem o obsediado, é a pessoa ou entidade que recebe essa influência, sofrendo as consequências dessa alteração, desorganização ou diminuição da energia. Então a gente fala, nossa, acordei hoje, estou me sentindo sugado, estou me sentindo cansado, não tenho energia para nada. E a pessoa não fez absolutamente nada que justificasse isso. Por esse conceito que eu acabei de ler sobre obsessão, obsediado e obsessor, poderíamos entender que houve uma influência, muitas vezes externas, que diminuiu, desorganizou, desequilibrou a energia e o estado energético daquela pessoa. Isso é considerado obsessão? Sim. Nós estamos trabalhando então esse conceito, né? Um conceito de a gente lidar energeticamente com essa situação. Mandando e emanando a energia, ou sugando e puxando ou desequilibrando a energia do outro. Então é um pouquinho disso que a gente vai conversar na aula de hoje. Sob esse olhar diferenciado, a gente pode entender que muitas vezes, né, no nosso dia a dia, nosso cotidiano, a gente não percebe essa troca que a gente faz de energia com esse tipo de pessoas ou de ambientes ou mesmo de influências que estão no mundo invisível sobre a nossa vibração, a nossa energia. Então, assim, é no pequenininho, no dia a dia, que a gente vai abrindo brecha e submetendo a nosso campo vibratório a essas vampirizações, porque a gente pode usar esse termo, né? Muitas vezes esses obsessores são considerados vampiros da nossa energia e muitas vezes são pessoas próximas a nós. Quantas vezes a gente fala, eu vou trabalhar, o meu colega que senta ali do meu lado, ele tem uma carga negativa, ele é tão pessimista, tão isso. Quando eu volto para casa, eu estou esgotado. Parece que a minha energia é sugada. Ou eu vou para algum outro ambiente, seja escola, ou eu vou na casa de alguém, muitas vezes da nossa família, vou visitar minha mãe, vou visitar minha avó, vou visitar uma tia, um primo, alguém. Chego lá, começo a passar mal, sempre tem uma discussão no ambiente da casa, sempre eu converso com aquela minha amiga, né? Eu saí para almoçar, voltei péssima para casa. Uma enxaqueca, sentindo cansada, minha vontade de voltar para a cama, deitar. E com o passar dos dias, a gente vai ampliando isso, porque às vezes são pessoas que a gente tem que encontrar todo dia, né? Às vezes estão na nossa família, às vezes moram conosco na nossa casa e a gente não se dá conta de que é aquela pessoa que está nos vampirizando. Obsessores encarnados, sim,
somos obsessores uns dos outros. Vamos pensar nesse conceito em termos de energia. Então, sim, eu preciso encontrar com aquela pessoa diariamente, né? Eu preciso estar no mesmo ambiente com aquela pessoa diariamente. E como fazer? Então, o primeiro momento é a gente prestar atenção e tomar essa consciência. Então, começar a observar, né? Nossa, eu me sinto assim muitas vezes. Quem não? Só que uma coisa é você ir num ambiente um dia que você percebeu que foi na casa de uma pessoa que quando voltou não estava se sentindo bem, e a gente vai tomar as providências, né? Um banho de limpeza, alguma outro tipo de providência que a gente tome, né? Que vai ser o tema da próxima aula. Eu vou dar dicas para vocês de como está ajudando a vocês recuperarem a energia que entrou em desequilíbrio. Enfim, uma coisa é um dia, de vez em quando, e o nosso corpo, a nossa aura, o nosso campo eletromagnético, a nossa Merkaba, tem essa função sintonizada com a natureza de trazer o equilíbrio outra vez. Então passa um dia, o outro, você já está melhor e você consegue se reorganizar e tudo bem, né? Foi um dia que você acordou se sentindo fraco, se sentindo sem energia ou desvitalizado, mas com o passar da semana aquilo se estabiliza, né? Traz a sua homeostase outra vez, porque você estava com essa vitalidade, essa força em equilíbrio. Mas se são pessoas que estão muito próximas e a gente teima o tempo todo a voltar para aquele ambiente, voltar a falar com aquela pessoa, ou é a pessoa que está morando conosco, está muito próximo, está num padrão vibratório que está nos vampirizando, a gente acaba associando essa perda de energia ou esse desequilíbrio causado por isso a fatores externos, né? Nossa, alguém mandou uma coisa ruim para mim. Nossa, alguém fez algum trabalho. Nossa, eu tenho um obsessor né? Às vezes um desencarnado lá que quer se vingar de mim. E às vezes não é nada disso, gente. A gente mesmo cria tanta negatividade e estamos imersos em tantos ambientes com tantas pessoas negativadas e vampirizando a nossa energia, que o primeiro passo para a gente tomar essa consciência para resolver as questões que muitas vezes nós mesmos geramos pelos nossos relacionamentos, pelos lugares onde a gente frequenta, pelo tipo de pessoa que nos afinizamos, né? Como a gente falou na aula passada, sobre os nossos vícios, sobre os nossos o dia a dia, né? Aqueles hábitos negativados que a gente procura alimentar. Então, a primeira coisa é, vamos observar da onde está vindo esse cansaço, essa vampirização, essa falta de energia ou esses sintomas que vêm com essas cargas que a gente está adquirindo. E os obsessores desencarnados, né? Então, primeiro que a gente não pode esquecer, porque as pessoas falam, você gerou um karma. Então, o que é essa palavra karma, né? Karma em sânscrito quer dizer ação. Então, se eu gerei um karma, é assim, eu tomei uma ação, uma atitude que trouxe uma consequência, né? A gente viu na primeira aula que o que a gente emana, o que a gente pulsa para o universo, a onda vai e ela vai voltar na mesma frequência, na mesma intensidade para nós, né? Nós entramos em ressonância com isso. Muitas vezes, através das nossas atitudes, a gente acaba provocando esse retorno da energia de uma forma que nos prejudica. Muitas vezes a pessoa a quem ofendemos, magoamos, deixamos algum trabalho pela metade, abandonamos alguma coisa no meio do caminho, fizemos um mal para alguém e aquilo hoje vem como um retorno para a gente entender e tomar consciência daquilo que fizemos no passado. É um aprendizado para nós, né? Então, esses considerados obsessores muitas vezes aparecem, mas no sentido de trazer novamente essa energia para que a gente tome essa consciência e faça os reparos necessários de um burilamento em nós, né? Então, a gente precisa perceber que esses laços kármicos, eles não vão se dissolver do nada. Enquanto a gente tomou uma atitude e isso provocou uma onda
magnética, uma onda energética no universo, o universo, para voltar a se equilibrar, vai ter que devolver essa onda para nós. É simples assim. Então nós estamos falando de energia, né? E muitas vezes esses laços que a gente cria, considerados kármicos, nada mais são do que o retorno dessas atitudes e vem para o nosso crescimento, né? E a gente precisa deles para resgatar e trazer o equilíbrio de volta para a nossa vida, para o nosso caminho, porque a nossa vida é a eterna, é o caminho do burilamento espiritual, não é só deste momento, dessa encarnação, dessa experiência que nós estamos passando. Então a natureza e o universo sempre vai providenciar para nós esses encontros, né? Às vezes entre encarnados e desencarnados, e por que não entre nós encarnados, para a gente poder resgatar esse desequilíbrio energético que causamos no passado. Então isso precisa ficar bem claro, a gente tomar esse tipo de consciência a respeito desses obsessores, né? Então a gente pode considerar que sempre que há, de alguma forma, uma troca perniciosa de energia, a gente pode considerar isso como um processo obsessivo. A partir do momento que um está sugando a energia do outro, a partir do momento que um está desequilibrando o campo energético vibratório do outro, a partir do momento que eu estou interferindo com intenção ou não, com consciência ou não, no campo vibratório do outro, e isso gera consequência, seja o nível que for, é processo obsessivo. E a gente fala, processo obsessivo do desencarnado para o encarnado, mas a grande maioria dos processos obsessivos começam com as obsessões de encarnado para encarnado. São as nossas relações pessoais diárias e que a gente não considera isso dessa forma. Então a gente sofre as consequências, muitas vezes geram sintomas, muitas vezes desvirtuam o nosso caminho, muitas vezes atrapalham a nossa vida, bloqueiam o nosso trabalho, a nossa conduta, desviam a gente do foco que a gente veio fazer, e é a ação de troca de energia perniciosa com as outras pessoas. Imagine falar que sempre que há disputa, há combate, há conflito, mesmo que as pessoas no dia a dia façam isso de uma forma inconsciente ou consciente, a gente pode dizer que tem um processo obsessivo aí por trás, né? As pessoas deviam se unir e trabalhar todas para o crescimento de todos. Isso é o que a gente tem que atingir. E por enquanto o ego do ser humano, né? Essa individualização ainda em desequilíbrio que nós estamos vivendo, faz com que a gente sim entre em disputa, em concorrência, a gente vai ter ciúme, vai ter inveja, aí começa a alimentar esses sentimentos de raiva, de ódio, de negatividade, de ressentimento, quando o nosso emocional ainda está muito fragilizado, o nosso ego ainda muito infantilizado. Então nós precisamos crescer, né? E a gente cresce através das experiências. Então vamos entender esse processo de troca de energia perniciosa, de obsessão, né? Porque a gente ouve essas palavras e acha que sempre é um espírito do mal que está fazendo mal para nós, que a gente não tem culpa de nada, não tem nada a ver com isso. E não é verdade, né? Então vamos entender isso. E essas influências energéticas entre as almas, entre as pessoas, podem envolver as situações, pode envolver os lugares, pode envolver os ambientes, pode envolver pessoas. A gente nem imagina que uma mãe pode obsediar um filho. A gente nem imagina que um filho pode obsediar uma mãe. Seja na manipulação, seja na chantagem emocional. Você está dependendo da energia do outro para fazer as coisas para você. Né? Entre relacionamentos, muitas vezes em nome do amor, nós estamos vampirizando a pessoa com quem nos relacionamos. Eu te amo, mas eu estou te cercando, eu estou colocando você a meu serviço, né? A minha satisfação. Eu não tenho energia nenhuma e eu vou puxando e consumindo você. Eu não realizo em nada, eu me realizo através de você. A gente vê isso muitas vezes em relação aos pais com os filhos, aos filhos em relação aos pais, em casais, né? Principalmente no tipo de relacionamento que hoje em dia
essas desestruturas de casamento, desestruturas familiares, estão abrindo brecha para esse tipo de coisa, né? Competição entre irmãos, competição entre pessoas, amigos, né? Que muitas vezes em nome da amizade você tem uma dependência, um apego, um sugando a energia do outro, um vampirizando o outro, e a gente acha que, ai, que bonito, né? Eles são tão amigos, eles não se desgrudam. É uma simbiose energética, é um consumismo um da energia do outro. E a gente precisa ter esse olhar com esta perspectiva para entender aonde está o padrão negativado do relacionamento. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando eu falei na aula passada sobre esse eu enfraquecido. Porque assim, vamos falar do tema, né, que está todo mundo aí precisando abrir a cabeça, que são os relacionamentos. As pessoas estão se sentindo sozinhas, as pessoas estão se sentindo abandonadas, rejeitadas, infelizes e muitas vezes perdidas nessa dinâmica. Na realidade é a dinâmica que foi tomando conta o tipo de relacionamento que a gente tem, né? Então os relacionamentos entre as pessoas estão mudando. Agora então com a pandemia, nem precisa dizer que nunca nada vai ser igual ao que era antes, mas nós temos que nos preocupar com a função energética disso. A partir do momento que nós estamos, né, entregando, entre aspas, a chavinha, a porta, para que haja essa troca de energia, tanto de um lado para o outro, de outro para um, a nível emocional, a nível mental, a nível energético, em todos os níveis, inclusive o espiritual, né? E como isso está sendo feito? E a gente confunde emoção com sentimento, sentimento com essa ligação energética, com essa dependência. Então nós estamos com uma grande quantidade de pessoas dependentes dos outros, né? Isso a gente aprende lá de pequenininho, só que depois a gente acaba projetando as nossas projeções não sendo trabalhadas, né? Então uma pessoa que não faz terapia, não se cuida, não se conhece, ela acaba projetando fora aquilo que ela precisa olhar no outro para se ver, para se enxergar, para se trabalhar. E isso é a grande fonte de desequilíbrios na dinâmica dos relacionamentos. E é porta aberta para esse tipo de obsessão. Estamos consumindo uns aos outros o tempo todo sem a gente perceber. Em nome de um amor, que isso não é amor, né? Pode ser apego, pode ser eu vou estar controlando o outro, né? Pode ser controle, pode ser posse, pode ser apego, pode ser qualquer outra coisa menos amor, porque o amor liberta. E nós estamos querendo trazer para nós, consumir, né? Puxar energia. E isso não é legal. E como resolver isso? Né? Olhando para cima. Como assim olhando para cima? A gente acaba buscando a energia à nossa volta, em vez de buscar lá na fonte, que é infinita, que é irradiada pelo Criador, está o tempo todo à nossa disposição, né? E a gente se esquece disso. A gente esquece que a gente faz parte e carrega uma centelha divina dentro de nós. E a partir do momento que a gente se conecta com o Criador, com essa força cósmica que jorra infinitamente o tempo todo energia para nós, através da expressão que a natureza traz para nós, né? Tudo na natureza irradia essa vibração, essa energia, essa luz. E a gente, em vez de olhar para isso e buscar esses recursos fora, é muito mais fácil olhar para um lado e puxar a energia de quem está à nossa volta, né? Por quê? Porque a gente se conectar com essa força maior, com a natureza, com Deus, com a espiritualidade, seja como for que você denominar essa energia da criação, isso dá trabalho. Porque se eu estiver numa frequência muito inferior, se eu estiver numa frequência que não pulsa e não vibra essa magnitude que a natureza traz para nós, né, essa sutileza espiritual que está sendo manifestada lá, a gente não vai conseguir se conectar. A gente só vai conseguir quando a gente estiver pleno, equilibrado, com a consciência
que a gente precisa se melhorar, ir burilando, como eu falei na primeira aula, né? Mudando os nossos hábitos, mudando a nossa alimentação, o nosso padrão vibratório dos pensamentos, dos sentimentos, buscando adquirir as virtudes que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução. E isso dá trabalho. Então é mais cômodo, mais fácil a gente consumir a energia de quem está ao nosso lado do que a gente buscar essa melhora, esse progresso, essa evolução. Isso implica em mudanças. Isso implica em a gente levantar e falar: eu quero melhorar e caminhar para esse lugar que é o que a gente veio fazer aqui nessa vida. Muitos da causa desses padrões negativados que geram essas obsessões está calcado, né, aonde no nosso egoísmo, esse ego infantilizado ainda, né, essa individualidade desequilibrada ainda, e na alienação espiritual, a falta de consciência de como essas energias funcionam na natureza. Né? Então a gente tem que observar, tem que trazer consciência. O objetivo do Deus é Luz, para todo mundo que já conhece, é esse. Todos os cursos que a gente faz, o trabalho que a gente faz, está trazendo consciência para as pessoas, para que elas acordem, despertem e busquem cada uma o seu caminho dentro da sua evolução, através da consciência. Não existe cura sem a tomada de consciência. E esse processo, principalmente dessas obsessões, exige um despertar. Nós precisamos acordar, porque a tomada de consciência é o único caminho, né? Então a gente tem que trazer, primeiro, né, o objetivo da gente estar conversando hoje, que ora nós somos obsessores e horas nós somos obsediados. Ninguém aqui é coitadinho, todo mundo rouba a energia de todo mundo, mesmo que inconscientemente, mesmo sem querer, né? E a forma como a gente sofre essa influência, né, e essa vampirização nos acorda e nos alerta para a gente estar olhando para isso com outros olhos. Então eu queria dar uns exemplos aqui para vocês. Primeiro, nós somos obsessores do nosso planeta. Como assim? A partir do momento que a gente polui, a gente destrói, a gente acaba com os recursos naturais, nós não estamos consumindo a energia que o planeta tem. A hora que a gente está mexendo e destruindo, imobilizando, absorvendo tudo aquilo que a natureza tem, sem uma reposição, sem um equilíbrio, sem um respeito principalmente a ela, nós não estamos exercendo a função de um obsessor? Vamos parar para pensar sobre isso, né? Muitas vezes a gente é considerado um verdadeiro predador, porque a gente consome sem se preocupar. A gente destrói o mar, consome as florestas, consome o solo, né? A gente polui, a gente suja, a gente acaba com o habitat dos animais, consome os animais. Olha o que o ser humano faz na própria fonte de vida que ele tem, né? Olha isso, se não somos obsessores do nosso planeta. E somos obsediados no nosso dia a dia? Então uma pessoa, né, dá uma fechada no trânsito, a pessoa abre a janela do carro, xinga você, grita e fala impropérios e você sente aquela vibração, porque aquilo vem com a raiva, vem com o ódio, vem com esse poder destrutivo pelas palavras. Nós não estamos sofrendo uma energia, aquilo vem para nós de uma forma que nos desestrutura, né? E a gente acaba ficando muitas vezes até assustado com a potência e a força com que aquilo nos afeta e nos atinge, né? Uma pessoa muitas vezes que você briga, ou tem uma desavença no trabalho, ou você simplesmente pensa de uma forma diferente do outro e o outro vem com toda aquela bagagem emocional não trabalhada dela e descarrega e despeja aquilo em cima de você. Eu acho que todo mundo já teve, já vivenciou situações em que você fala, nossa, né? A gente estava com o campo aberto, estava tranquilo e veio um tipo de situação, um tipo de pessoa que acabou colocando toda essa carga, toda essa vibração negativada sobre o seu campo magnético,
trazendo desestrutura, e aí você tem vontade de chorar, e aí você fica nervoso, aí você fica ansioso, aí pode dar uma taquicardia, uma dor de cabeça, um mal-estar até físico, esse tipo de sintoma que comprova o quanto aquilo te desestruturou. Você foi obsediado por aquela energia, por aquela pessoa naquele momento. Temos que pensar que nós somos obsessores, sim. Toda vez que entramos num ambiente e começamos a colocar a nossa negatividade ali, influenciando pessoas com o nosso pessimismo, com a nossa falta de luz em olhar o futuro, em reclamar da vida, em reclamar das nossas situações, seja financeira, seja física, seja uma situação no relacionamento. A gente pega uma pessoa, um amigo, alguém conhecido, senta e começa a descarregar e despejar um monte de energias e palavras negativadas, né? O nosso emocional vai junto, o nosso mental vai junto, a nossa desestrutura vai junto, né? E a gente está obsediando aquela pessoa. A partir do momento que eu entro, né, tem um ambiente em que estão todos harmoniosos e eu começo a gerar, provocar discussão, provocar irritação nas pessoas, provocar determinado tipo de conflito entre elas, eu estou sendo um obsessor do grupo, um obsessor do ambiente. Toda vez que eu chego lá para fazer as lamúrias, as lamentações, vou falar como o meu dia é horroroso, como meu filho é problemático, como a doença do meu marido, do vizinho, da minha mãe. Começo a fazer reclamações, começo a dizer que isso aqui não dá certo, é a vida da pessoa, não, isso não vai dar certo, isso não vai fluir, você está muito iludido, pense que a realidade é dura, tudo é pesado, tudo não dá certo. Eu estou influenciando o meu ambiente, estou influenciando essas pessoas com uma negatividade que eu provoquei. Eu passo a ser obsessor de tudo, de todos, dos ambientes, o tempo todo. E a gente muitas vezes faz isso sem perceber. Precisamos começar a tomar essa consciência com urgência, né? E também tem um sentido inverso. Somos obsediados, sim, quando não colocamos limite nos outros. E os outros passam a nos agredir, os outros passam a nos dominar, os outros nos exploram de todas as formas, não nos respeitam. Isso é uma forma da gente também permitir que o outro seja o nosso obsessor e a gente passe a ser um obsediado. Eles estão sugando a nossa energia dessa forma, né? Ceifando o nosso espaço de existência dessa forma, diminuindo a força do nosso eu. Isso é obsessão. Só que o culpado não é o outro. Eu permiti, né? A partir do momento que eu não coloco o limite no outro, ele vai me consumir. A partir do momento que a minha energia não tem um bloqueio ali, ela vai me invadir. E as pessoas falam, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente fala da obsessão a nível energético, espiritual, mas nós somos um todo. A gente sabe que a gente tem 7 camadas, né, na aura. Temos 7 padrões vibratórios que nos envolvem. E nós, a partir do momento que não colocamos limite no físico, falando literalmente não, eu não permito, eu não quero, eu não vou, eu não posso, fortalecendo a força do meu eu cedi no físico, vou ceder no emocional. Daqui a pouco a pessoa está me vampirizando emocionalmente, me controlando emocionalmente, me agredindo emocionalmente. Se eu não coloco um não também no meu emocional, daqui a pouco ele está tomando conta da minha cabeça, da minha mente. E aí eu vou daqui a pouco absorvendo pensamentos e achando que o pensamento dele é melhor do que o meu, que o dele é mais forte do que o meu, e vou abrindo brecha. E aí o meu campo energético já aberto vai cedendo às influências da energia que o outro está exercendo sobre mim. Então a energia desequilibrada dele, ou essa ganância pela minha energia, vai sendo fortalecida. E assim sucessivamente até chegar no corpo espiritual, que é o corpo mais sutil. E aí sim a gente pode falar em obsessão espiritual, mas isso teve uma causa. E uma causa no nosso padrão pessoal de ser, de existir, de nos colocar. A gente precisa começar a aprender a fortalecer o nosso eu e colocar o limite necessário. Uma outra brecha também
em termos de obsessão emocional, somos obsessores quando culpamos os outros. Olha isso. E somos obsediados quando nos sentimos culpados. Então, esse jogo de quem tem o poder em fazer ou não o outro se sentir culpado ou não, também é um jogo de obsessão. A partir do momento que nós, de novo, tem a ver com esse enfraquecimento do eu trago para mim a responsabilidade do que não é meu e me culpo. Trago para mim esse peso de ter, de alguma forma, carregado o desequilíbrio do outro para mim. E ao mesmo tempo que eu estou culpando o outro, eu estou tirando a responsabilidade minha e jogando no outro aquilo que eu deveria observar, transformar, modificar, mudar, melhorar em mim. Então, essa troca de culpas que acontece muito entre familiares, entre relacionamentos, é mãe com filho, a culpa sempre é do vizinho, a culpa sempre é do chefe, ou é da mãe, ou é de alguém menos minha. E a gente também tem que começar a observar o quanto isso abre brecha para a obsessão. Então, temos que prestar atenção. É assim, a obsessão começa quando existe o interesse de uma das partes em absorver, controlar a energia do outro. Sempre há uma troca, né? Sempre há um ganho nisso. Então, assim começa a obsessão. Puxa, em vez de eu olhar para cima e puxar do Criador, eu preciso dessa energia, todo mundo precisa, eu vou pegar do meu coleguinha do lado, seja ele quem for, né? E a gente começa a consumir uns aos outros. Então aí começa a obsessão. E a partir do momento que a gente vai tomando consciência disso, é a única forma de cortar essas obsessões. É dando consciência para as pessoas de que isso está acontecendo, as pessoas entendendo o processo, modificar essa dinâmica, né? Então não vou culpar ninguém, né? É ele que é o obsessor, eu sou o coitadinho, o outro que é culpado. Como assim? Em que situação eu também sou um obsessor? Em que situação eu permiti que ele sugasse a minha energia, não pondo limites? Então vamos começar a olhar e trazer essa consciência para essas relações energéticas e a gente vai entender que a gente fazendo isso no nosso cotidiano, muitas das obsessões espirituais, que depois a gente vai conversar alguma hora sobre isso, podem ser evitadas. E a gente vai fazendo a verdadeira cura das nossas relações, de nós conosco mesmo, né? O nosso entendimento, o nosso autoconhecimento, para que a gente possa evoluir e adquirir as virtudes que a gente veio tentar adquirir na experiência aqui na Terra como encarnados. Então é isso, gente. Agradeço a participação em mais um módulo, né, dessa Semana Deus e Luz. Na próxima aula eu vou começar a dar dicas para vocês práticas de como a gente vai evitar, né, isso acontecer e ao mesmo tempo trabalhar essa questão da limpeza, essa questão da nossa proteção. E aí eu vou dar algumas dicas que vocês vão gostar, tá bom? Vejo vocês lá.